pessoal, aqui é Felipe Lúcio, desenvolvedor mobile. Nós estamos aqui com mais um vídeo falando sobre desenvolvimento Android, continuando o desenvolvimento do nosso aplicativo Lista de Tarefas, tá certo? E aí, eh, nesse momento, né, eu estou aqui com um projeto do jeito que nós deixamos, né, do jeito que o Android Studio criou, somente com essa saudação, né, esse greeting. Tá certo? A gente havia mudado, né, em um vídeo anterior, mas voltei aqui para a gente começar do ponto de partida inicial em que o Android Studio cria a nossa, eh, a nossa, nosso projeto, tá certo? E aí, a gente vai precisar, né, agora de ter a nossa lista aqui dentro do nosso projeto. Aliás, eu vou escrever aqui depois um artigo mostrando que é esse programinha que eu estou utilizando. Estou espelhando aqui a tela do meu celular, né, para não ter muita requisição da memória, né, já que o Android Studio precisa de muita memória. Então aqui você está vendo exatamente meu celular utilizando um aplicativo chamado Ndesk, tá certo? Então eu vou escrever aí um artigo, deixo aí depois para vocês aqui no YouTube ou no LinkedIn também, tá certo? Mostrando sobre isso. Bom, Eh, como nós precisamos da lista, então nós vamos precisar ver sobre os componentes, né? E aí eu deixei aqui já separado, né, o nosso componente que nós vamos precisar. Mas antes, até para estimular aí a boa prática, né, entre nós desenvolvedores, e saber navegar, né, na documentação da nossa stack, né, da nossa tecnologia em que nós trabalhamos. Então, nossa documentação ela está aqui no site, aqui é a página inicial dele, o Android Developers, tá? Esse site, ele contempla, a documentação é mantida pelo Google e contempla a documentação para todas as áreas, vamos dizer assim, da programação Android, todos os aspectos, né? Questão de hardware, questão de componentes, questão de design também está aqui, tá certo? Então, tá tudo aqui. Mas nós precisamos ir até aquele componente onde nós estávamos. Então a gente vem até aqui essa aba desenvolvimento, ou desenvolver. Se você está usando o site em inglês, development, né? E aí a gente vai até interface do usuário, na versão em inglês, user interface. Então nós vamos aqui até a interface do usuário. Quando você abre todas essas abas, elas vêm com esse formato, né? Agora, esse site foi reformulado. ah, não tem tanto tempo assim, mas achei que ficou interessante, né? Porque aqui nós tínhamos a documentação um pouco mais fragmentada. Então aqui eu quero ir aqui com você até a aba guias e aqui nas guias nós temos os nossos componentes, tá certo? Componentes. E o que é que nós vamos precisar agora? Nós vamos precisar de uma lista. Então, listas e grades. Achamos aqui listas e grades. E aí eu destaco que você pode utilizar, inclusive, se você precisa de uma rolagem, você pode utilizar esses layouts comuns aqui, né? Você pode utilizar o column ou pode utilizar o raw, né? O column para rolagem vertical, né? E o raw para rolagem horizontal, né? A linha, tá certo? E aí o que que acontece? Só que utilizando esse column e o raw com modificador dizendo que ele é scrollable, que ele é rolável, né? Se eu tiver muitos dados para serem carregados, né, esse aplicativo pode travar, tá certo? Porque não está utilizando para exibir esses dados a memória da maneira mais eficaz. Então, o que é que eu posso utilizar? O que ele chama aqui de listas lentas.
Então eu posso utilizar, em vez do column, eu posso utilizar o lazy column, e ao invés do raw, eu posso utilizar o lazy raw, tá certo? E dentro dessa lista, ele tem os seus itens, tá certo? Você pode colocar os itens, e aí, conforme você utiliza, né, conforme o usuário vai rolando a lista, né, e são muitos dados a serem exibidos, ele vai se comportando conforme uma Recycler View. Então, quem já desenvolveu aí eh, com XHTML, com XML, se você já desenvolveu com XML, já viu aí uma Recycler View, então ele se comporta igual, né, ou semelhante. Como? Aquilo que não está sendo exibido na tela, ele não é carregado, tá certo? Ele não está sendo eh, exibido, vamos dizer assim, por debaixo da tela, para onde o usuário não pode ver. E quando esses dados precisam ser exibidos, precisam ser mostrados na tela, ele recicla ali as posições da lista para otimizar o uso de memória RAM do aparelho do usuário, certo? Então é isso que nós vamos precisar, certo? Vamos voltar aqui no nosso projeto. Aliás, eu estou aqui espelhando meu próprio celular, tá certo? Para diminuir, né, a, a questão da requisição de memória. Eu vou escrever aí um artigo, acho que no Medium, e vou compartilhar ali no LinkedIn. Aliás, se você quiser se conectar, né, é, Felipe Lúcio Nascimento, meu LinkedIn, tá certo? Você pode ir ali solicitar que a gente se conecte, tá bom? É, e aí, esse programa aqui é o Ndesk, é um aplicativo que tem para desktop, né, para ele espelhar aqui no computador, e lá no celular ele também está instalado, de tal forma que o aplicativo está lá, tá certo? Bom, dito isso, eu preciso, para fazer essa minha lista, eu preciso criar uma nova função composable, certo? Então é isso que eu vou fazer agora. Coloco a anotação, é a anotação composable, e aí eu crio a minha função fun. Funções composable precisam ter nomes que iniciam com letra maiúscula. Então, eu vou colocar lista de tarefas. Tô meio sem criatividade, né? Componente. Vou colocar isso assim, tá certo? Perdão pela falta de criatividade. Eu vou expor o modifier, tá certo? Para o layout py, onde ela ficar. E eu vou adicionar aqui a minha lazy list, a minha lista lenta. Ah, ok. Aí eu vou colocar aqui a minha lazy column. Ó, que é a lazy column. Abriu, tá certo? Aqui dentro, aqui dentro, esse modifier que eu recebi, eu posso utilizar como modifier da própria da própria lista, tá certo? Então esse que eu estou recebendo é o modifier da própria lista, até porque o componente ele é a própria lista, tá certo? Mas aí a gente vai ter aqui o ah, nosso item, tá certo? E é dentro desse item que eu posso utilizar, tá certo? Que eu posso colocar as meu componente aqui dentro. Então vou colocar aqui como teste, ah, item 1,
Ou vamos ser mais criativo, né? Primeiro item, certo? Então aqui tá feito. Aqui tá feito o primeiro item. Vou colocar mais um. Então, item. Vou colocar mais um aqui. Eu vou colocar segundo item. Então é isso. Pronto. Tá certo? E aí, esse modifier aqui, eu coloquei para a gente ah, posicionar essa lista, né? Quando ela estiver dentro do seu, dentro do, lá dentro do layout Py. E aí é isso que a gente vai fazer agora, né? Porque nesse momento eu escrevi a função, ela está aqui, mas eu não consegui, mas eu não tenho ainda esse posicionamento, porque quem está ocupando o lugar é esse greeting aqui, certo? Então vamos tirar ele aqui do canto e vamos colocar a nossa lista. Então, lista de tarefas componente, e ela tem o nosso querido modifier, tá certo? Então, modifier vai receber uma instância de modifier, e aí eu vou colocar aqui o pad, dizer que ela herda o inner padding, que ele passa bem aqui, ó. Ele está passando esse inner padding como um argumento e ela herda bem aqui, tá certo? Vamos rodar desse jeito para ver como é que já está ficando. Então tá rodando aqui, né? Vamos rodar aqui para ver como é que está ficando. Pronto. E tá aqui a nossa lista, tá certo? Bom, para esse vídeo não ficar muito grande, eu vou encerrar por aqui, tá certo? E no próximo a gente vai refatorando essa lista, refatorando o projeto e criando, tá certo? Esse nosso projeto de lista de tarefas, né? Vai vir muita coisa legal, vai vir floating action button, tá certo? Vai vir aí o comportamento de criar tarefa, armazenar as tarefas, então vai vir coisa muito legal. Então fica por aí que a gente volta no próximo vídeo. Valeu, pessoal!